Quero começar aqui com duas notícias bem rápidas sobre a área econômica, para já mostrar aqui o texto da jornalista. O Bolsonaro ontem, ele posta o seguinte: o mercado reduz previsão de inflação e eleva a PIB em 2022 e 2023. PIB, muita gente fala, o PIB sobe, mas às vezes isso não chega na ponta da linha. Beleza, agora inflação chega. Inflação chega. Na hora que o trabalhador vai no supermercado e vê o produto mais barato, isso não tem como falar que não chegou, não teve um impacto real nas famílias. E Bolsonaro diz, puxada pela redução do ICMS dos combustíveis, que derivam ao barateamento do preço dos alimentos. Porque você fala, nem todo mundo tem carro, mas independente de carro ou não, comida, né, material de limpeza, etc., chega nos supermercados, em sua maior parte, através de frete aí de caminhões, né? Então, precisa ter nada aí, um pouco de diesel, quem sabe gasolina também. Mas enfim, vale lembrar que todos os parlamentares no PT, aí Bolsonaro falou, no Senado, votaram contra, Lula se colocou contra a redução de imposto, que beneficia a todos, principalmente aos mais humildes. E o Ciro Nogueira, ele trouxe aí uma notícia da CNN ao longo do dia de ontem, que diz que desemprego cai para 8,7% no trimestre, encerrando setembro, diz o IBGE. Quem sabe aí fecharemos o ano com desemprego abaixo de 8%, que eu acho bastante plausível. E diz, enquanto adversários inventavam, atacavam, mas nada faziam, o presidente Bolsonaro trabalhou e qual o resultado? Menor desemprego em 7 anos no país, segundo o IBGE. Que sigam os tiros aleatórios em busca de uma bala de prata. No domingo, quem vai falar não será a mídia, será o povo. A mídia, o consórcio. E aí que estava pesquisando algumas coisas, já vinha comentando com amigos, comentei no vídeo ontem também, eu vejo às vezes o pessoal assim, fica muito cabisbaixo, deixa se levar por qualquer narrativa que aparece na imprensa e que muitas vezes é narrativa. É narrativa. E eu sei, por mais que a gente já tenha aquele preconceito, Globo, Veja, Estadão, Folha de São Paulo, é tanta gente falando a mesma coisa ao mesmo tempo que você às vezes até fala, não é possível, é capaz de ser verdade. Pô, tá todos esses veículos batendo martelo, né, na pesquisa do IPEC, do Datafolha. Será que isso realmente é mentira? E se liga. A Paula Schmidt, uma jornalista do livro, foi banida do Twitter. Ela escreveu um texto no Poder 360. Eu recomendo a leitura do texto completo, do início até o fim, porque é um texto gigante. Se eu fosse aqui falar, ia ser o vídeo inteiro, de tão grande que é o texto. Mas eu acho assim que o início do texto é exatamente assim, ela consegue capturar uma coisa que é bem interessante, né? Por que voto em Bolsonaro? E ela já começa, porque eu sou de esquerda. Eu falei, uai, vai votar em Bolsonaro porque é de esquerda? Pronto, agora Bolsonaro é de esquerda, é comunista. Aí ela começa, é isso mesmo que você leu. Eu vou votar no Bolsonaro não apesar de ser de esquerda, mas exatamente porque eu sou de esquerda. Questões que para mim sempre foram sagradas: distribuição de renda, reforma agrária, esgoto, acesso dos pobres à cidadania financeira, redução do poder e lucro dos megabancos, publicidade governamental ou o uso do dinheiro público para comprar apoio na mídia, legalização aí na questão medicinal, fim da corrupção aparelhada e sistêmica, levar água ao Nordeste, redução de homicídios, diminuição dos juros, taxação de dividendos, todas essas questões melhoraram no governo Bolsonaro. E ainda assim, ele é alvo da unanimidade mais estapafúrdia entre os tipos mais repulsivos. Eu só vi uma multidão tão coesa e repelente uma vez antes, no impeachment da Dilma, um jogral bem conduzido, do qual eu também desconfiei e contra o qual me posicionei publicamente. Aí ela continua. Já se sabe há tempos que a unanimidade é burra, mas ela só é burra na base que sustenta a pirâmide. No topo dessa pirâmide está o consórcio. Ela diz, no topo, entre as elites, a unanimidade é sempre muito astuta. Eu vou votar contra a chapa Lula-Alckmin porque ela não é apenas uma representante do establishment, ela é a materialização do maior conluio corporatocrata, a Paula até inventou uma palavra, já visto numa campanha política. A coisa é tão surreal que parece comédia. A elite toda está com Lula, em todos os níveis do consenso, sabe? É o cartel não oficial mais extremamente síncrono entre empresas, mídia, acadêmicos, especialistas, artistas, influencers, que se manifestam a favor das mesmas coisas, as mesmas notícias, a mesma narrativa, tudo coeso, frequentemente da mesma maneira, às vezes com as mesmas palavras e sempre ao mesmo tempo
dominando o discurso político e a agenda midiática. Você acha que uma coisa é importante por quê? Porque a mesma coisa está sendo repetida pela Miriam Leitão, pelo Natuzaneri, pelo Merval Pereira, pela Mônica Bergamo, pelo Kennedy Alencar, pelo Josias, pela Thaís Oyama, pelo Carlos Andreasa, pela Vera Magalhães. Mas qual é o peso disso? Nenhum. Só que é algo tão, sabe, engraçado, né? É uma coincidência tão grande. Aí a Paula continua. Muitos acreditam que esse é o crepe de la crepe do establishment esquerdista. Mas esse grupo não é de esquerda. E nem a The Economist é de esquerda. Apesar do apelido dado por direitistas da revista, The Economist, ela é um dos mais antigos representantes do grande capital. O que estamos vendo não é esquerda nem direita, mas um aglutinado que conseguiu unir o pior dos dois lados. De um lado, um capitalismo sem limites, que permitiu a poucas empresas ter mais poder do que vários países e exércitos, eliminando a mera possibilidade de concorrência e assim interditando o livre mercado. E do outro, um estatismo que sustenta esse monopólio e por ele é sustentado e mantido no poder. É aquele estatismo que através de leis, regulamentações, ditam como o mercado funciona e você dita o mercado de uma forma que vai favorecer a criação de oligopólios, que vai manter a classe política. E isso fica, né, em um ciclo, né, um alimentando o outro, e nada muda no nosso país. Mas vamos continuar. O texto da Paula continua seguindo sobre vários pontos. Até de agricultura ela fala até do Blairo Médio, uma coisa que eu achei bem interessante que ela levanta, né, o cara do Lula aí do agro. Só que aí, no dia de ontem, saíram as notícias que eu acho que tem tudo a ver. Ela falando que realmente, assim, é a união de diversas coisas, né, em única chapa. Quem que está apoiando o Bolsonaro no final do dia? Sei lá, a maior parte assim, daquele micro, pequeno empresário. Mas os grandes empresários, na maior parte deles, estão apoiando a candidatura do Lula. Você vê aqui, ó. Herdeira do Itaú é a segunda maior doadora individual da campanha de Lula. Quando a gente olha para o Armínio Fraga, quem foi que o Armínio Fraga doou? Quando a gente olha para os Moreira Salles, para quem eles doaram? Aqui a Bracha, ela tava lá, né, nos últimos dias aí, naquele jantar maravilhoso, que a Simone Tebet estava, também tava lá o cara da Natura, várias outras figuras sensacionais, né, o Setúbal também tava lá, só o Beautiful People brasileiro. Aí você vê, no dia de ontem também, o FHC ele reaparece num vídeo, onde ele declara o voto do Lula. Eu recomendo que vocês vão atrás desse vídeo. Aí o FHC diz, vote no Lula. Aí ele olha pra baixo, porque ele vai melhorar as coisas e fica assim, né? Meio sem jeito. E aí você vê, tem alguém que representa melhor, sabe? Essa frente ampla brasileira, as elites, do que o Fernando Henrique Cardoso, esse grande sociólogo. E o que falar do Amoedo? Um cara aí que sempre foi ligado aos grandes bancos. Temos aí, né? Herdeiros, FHC, Amoedo, que fala do consórcio. Todo Beautiful People em torno de uma única causa, anti-Bolsonaro. Aí você vê, a UOL também foi bastante criticado ao longo do dia de ontem. Eles haviam feito aí um tweet com a imagem bem triste e colocava extrema pobreza, sob Bolsonaro, o Cade Único ganha mais de 10 milhões de pessoas na miséria. São 49 milhões de brasileiros nessa situação, ou seja, 23% da população. Esse é o maior número desde a criação do cadastro em 2001. E a gente fica se questionando às vezes sobre esses números, porque, assim, né, com o Auxílio Brasil, com tudo mais, o Bolsonaro sempre fala que as filas foram zeradas. Fica meio difícil de acreditar que tantas pessoas estejam na miséria neste ponto. No texto da Paula, quando ela diz que ela vota em Bolsonaro, ela fala sobre isso, sobre como o Bolsonaro conseguiu inserir as pessoas, sabe, dentro dessa lógica de mercado, né, para ter acesso ao capital, que tanto se diz. Falando aí que, por exemplo, no início da pandemia, conseguiu regularizar o CPF de mais de 11 milhões de pessoas para elas terem acesso ao Auxílio Brasil, auxílio emergencial na época. E aí, estando com o CPF, tudo em dia, tudo bonitinho, essa pessoa pode, sei lá, ir para outras coisas, ter acesso a outro tipo de coisa, né? Pô, abrir uma conta no banco, conseguir, né, causar mudança na vida dos mais pobres, dar uma certa liberdade. E aí, por que eu tô trazendo isso aqui do UOL? Porque essa foto que o UOL utilizou não era nem do Brasil. Não basta levantar esses números que muitas vezes as pessoas questionam, como o UOL ainda pegou fotos de Bangladesh para falar que era do Brasil e tentar causar uma comoção.
Tanto que no dia de ontem, o volta, errata. Esse tweet foi substituído porque ontem erramos, ao ilustrá-lo com uma foto que na verdade era de Bangladesh. Será que sentiram a pressão? É o verdadeiro vale tudo. Assim, é uma coisa que é síncrona. Você vê uma ressonância, reverbera, todo mundo com o mesmo discurso. Puxando aqui, começando a falar de justiça. Justiça manda excluir tweet em que Márcio França liga Tarcísio a goleiro Bruno. Não é que ele ligou. Fala a verdade. O Márcio França falou que se o Tarcísio vencer, ele vai colocar o goleiro Bruno para assumir a Secretaria de Esportes do Estado. Isso aqui parece fake news, não? Mas... quem que cria factoides é os bolsominions. E aqui? Renanzinho. TRE de Alagoas multa Renan Calheiros em R$700 mil e manda bloquear seu perfil no Instagram até o final da eleição. As punições foram impostas porque o senador descumpriu uma decisão anterior que o obrigou a se retratar após divulgar um vídeo com críticas ao candidato ao governo de Alagoas, o Rodrigo Cunha. Calheiros é padrinho político do atual governador Paulo Dantas, que busca a reeleição. O direito de resposta deveria ter sido publicado na conta do senador no Instagram. Ele já havia ficado sem acesso ao perfil por 24 horas por descumprir a determinação. Mas quem é que está postando fake news, etc., são os bolsonaristas. Sobre aí o candidato do Renan, até saíram mais algumas matérias ontem. Eu acho que falta uma matéria em específico no Estadão, um pedido de desculpas. Porque quando teve o caso, as primeiras buscas e apreensões, o Estadão foi um dos principais jornais a dar repercussão e espaço para a esquerda a atacar a ministra do STJ, a ministra Vaz. Aí agora, né, o Estadão vem, ó. Essa aí é minha. Tem dinheiro aí, tem dinheiro aqui. Assista a abordagem da Polícia Federal ao presidente da Assembleia de Alagoas com R$145 mil em sacos de lixo. Precisa explicar mais? Precisa, né? Tem a matéria da vídeo explicando um pouquinho melhor. Um vídeo inédito mostra a abordagem da Polícia Federal contra o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Marcelo Vitor, do MDB. A apreensão ocorreu no fim do mês passado, mas só agora imagens mostram a ação. Em uma mochila, o parlamentar carregava R$146 mil que eram supostamente usados para a compra de votos. Marcelo Vitor apoia a reeleição do Paulo Dantas, o candidato do Renan. A abordagem no Hotel Ritz Lagoa da ANTA gerou um pedido do senador Renan Calheiros de troca da superintendência da PF alagoana. O senador apontou suspeita de interferência do presidente da Câmara de Deputados, o Arthur Lira. Bacana. Tô ligado. O Estadão também soltou essa, ó. Notas de R$100 pelo chão, contas de passagem, bunkers de dinheiro vivo, saques do segurança do governador de Alagoas. Leia todo o inquérito das rachadinhas que mira Paulo Dantas. Em mais de 500 páginas da Operação Edema, às quais a reportagem do Estadão teve acesso, a Polícia Federal detalha a investigação sobre corrupção e partilha de salários de funcionários fantasmas da Assembleia Legislativa que põe sob suspeita o governador aliado de Renan Calheiros, candidato à reeleição. Essa é o tipo de notícia e de evento que, sim, pode mudar os rumos da eleição. Aí você vê. No dia de ontem, o Rogério Morgado, ele lembrou aqui uma coisa bem interessante. Eu mesmo não sabia disso. 22 de agosto de 2010. Humoristas protestam no Rio de Janeiro contra a lei que proíbe fazer piadas com políticos. E quem que tava ali? Logo ali, ó, segurando o megafone. Fábio Porchat. Do lado dele, o Madureira. Ambos estão contra Bolsonaro, né? Estão num consórcio. O Morgado diz, ó, só para lembrar aos comediantes que em 2010, governo, né, da esquerda, teve isso aqui. Não lembro de ter algo igual de 2018 para cá. Vale a pena ler. Vale a pena ler. E aí o Morgado encontrou aqui, né, uma fala do Fábio Porchat na época, que ele falava o seguinte, ó. Cadê? Não acha que tá trocado isso aí? Com certeza. Na verdade, não só eles querem proibir a gente fazer piada, como querem tomar o nosso lugar, né? Eles já roubaram dinheiro e ainda querem roubar nosso emprego, Sabrina. Pelo amor de Deus. E são as piadas mais sem graça de todas, né? Porque só eles riem, né? Não, tem uns engraçados lá, vai. Mas a gente não pode falar. Não pode falar os nomes. A gente não pode falar porque a gente foi censurado. A gente não pode falar porque a gente foi censurado.
Tudo mudou, né? Que Bolsonaro agora é uma ameaça constante à nossa democracia. Temos que salvar a nossa democracia, o establishment. E essa turma toda segue todo dia tentando criar uma série de narrativas. Tentam impactar, inclusive, na forma como vocês se sentem, jogar vocês para baixo. O Romorgado diz, lembra dessa, Pochá? Ano 2010, governo da esquerda. Essa censura que você lutou nessa época pode voltar. Aliás, voltou, mas com a Jovem Pan. Tudo bem, né? E aí, há 3 dias da eleição, Lula lança nova carta ao país. Lê a íntegra. Acho que tem alguma coisa errada aqui, né? Para um candidato tão bem posicionado. A imprensa já tá falando que Bolsonaro entregou as pontas. Que Bolsonaro jogou a toalha. Qual a necessidade de uma nova carta? Cara, eu não consigo entender. Eu não tenho capacidade intelectual para entender por que precisamos de uma nova carta. Aí você vê, né? Brasil do amanhã de Lula não tem compromisso contra a corrupção. Matéria não análise do Robson Boni sobre a tal carta. Batizado de Carta para o Brasil do Amanhã, o documento surpreende mais pelo que não aborda. Nas 9 páginas do documento, a palavra corrupção é citada apenas uma vez. E para bater em Bolsonaro e seu governo, que nega a transparência, acesso público à informação e desestruturou os mecanismos de controle e combate à corrupção. Não há compromisso mínimo do petista em evitar o aparelhamento de órgãos estatais. E o velho método de roubalheira que saqueou até os fundos de pensão de trabalhadores nos governos de Lula e de Dilma Rousseff. Não há garantia mínima de que o BNDES não voltará a financiar roubalheira em governos amigos com dinheiro dos brasileiros. Outra crítica de Bolsonaro que pegou contra Lula. A carta de Lula diz que a Petrobras e os bancos públicos terão um papel fundamental no novo ciclo de desenvolvimento econômico do país. Fica para a imaginação do eleitor o que virá depois disso. O Clube do Bilhão de empreiteira será reativado neste novo ciclo? Os aliados que Lula eleito certamente fará no centro poderão indicar diretores nas estatais e reativar o lucrativo balcão de negócios? O Robson Boni pergunta. O petista também promete retomar o PAC, o programa que deixou ao país um número impressionante de obras paradas e nem iniciadas, mas que drenaram milhões de reais em recursos públicos em ditos projetos executivos. O Trembala ganhou estatal e cabide de empregos, mas até hoje está na galeria de lorotas do governo petista. Enquanto promete criar uma série de ministérios, inflando o cabide de empregos e os gastos da máquina pública, Lula fala numa política fiscal responsável, mas que siga regras claras e realistas. Bom, cabe nessa frase qualquer coisa. Tem alguns itens que chamaram bastante minha atenção, como por exemplo o item 3. Desenvolvimento sustentável e transição ecológica. Vamos construir um Brasil sustentável. O Brasil tem tudo para ser uma grande potência ambiental. Para isso, é preciso aproveitar a criatividade da bioeconomia e dos empreendimentos da sociobiodiversidade. Um monte de palavra genérica e bonitinha. Só que agora que vem, vamos iniciar a transição energética e ecológica para uma agropecuária e mineração sustentáveis. Gente, vocês realmente acham que o agricultor brasileiro ele não é sustentável? Vocês realmente acham que o agricultor brasileiro é um malvadão? Eu acho que não existe nenhum país no mundo com regras ambientais tão rígidas como as regras brasileiras. O que o agricultor ele pode e não pode fazer na sua terra. Parece que nem é dele. Para a agricultura familiar mais forte, para a indústria mais verde. Aí você fala, não, vamos dar o voto da confiança, né? Vamos fingir que aqui não é agenda verde. Nosso compromisso estratégico é buscar o desmatamento zero na Amazônia e emissão zero de gases de efeito estufa na matriz elétrica. Nossa matriz elétrica, ela já é tão limpa, mas tão limpa, que você pega o G20, o Brasil, o cara tá lá em cima. Sendo que o Brasil é um país continental, com mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, você leva a carga que o país precisa, né? Pega um país pequeno, sei lá, um país tipo Austrália, tem 25 milhões de habitantes. Quantos ar-condicionados tem na Austrália? Quanto ar-condicionado tem no Brasil? Fora ventilador, fora diversas coisas, fora geladeira, fora TVs. Então, assim, é muito mais, né? Precisa ter. E ainda assim,
A maior parte da nossa matriz energética já é limpa. Vamos apoiar a grande agricultura de baixo carbono. Lá vem. E a agricultura familiar com crédito, garantias e assistência. Item só de agricultura. O Brasil é um dos mais importantes produtores e exportadores de alimentos do mundo. Para garantir e ampliar essa vantagem competitiva do país, vamos compatibilizar a produção com a preservação dos recursos naturais, porque isso é necessário no mundo que enfrenta a crise climática e aí piora. E exige cada vez mais o consumo de alimentos saudáveis. É que eu me preocupo um pouco com o seguinte. A esquerda chama defensivo agrícola de agrotóxico, quando chama de veneno. A esquerda, inclusive é uma aliada do MST, a Vandana Shiva, ela foi a principal responsável por fazer o Sri Lanka parar de utilizar fertilizantes químicos. Eu espero que essa turma ache que não, é de boa continuar, né? Porque se for querer fazer algumas revoluções que fizeram pelo mundo, deu muito errado. Para aumentar a produção sem desmatamento, implementaremos o plano de recuperação de pastagens degradadas, que somam cerca de 30 milhões de hectares. As taxas de juros serão reduzidas no Plano Safra, no Pronamp e no Pronaf para produtores comprometidos com critérios ambientais e sociais. Quem seguir a agenda vai ter um crédito melhor. Quem não seguir vai ter problemas. Ou pelo menos não vai ter facilidades. Vamos reconstruir a Conab e estabelecer uma política de preços mínimos para estabilizar preços dos alimentos e garantir comida na mesa das famílias. Eu espero que preço mínimo e estabilizar preços não seja controle de preços. Eu espero que não seja. Eu espero que sejam coisas diferentes. Porque também controlar preços é uma... Eu vi de Era Sarney, deu errado. Fizeram na Argentina recentemente, deu errado. Controle de preço realmente nunca dá certo. Aí você vê. New York Times divulga vídeo em defesa da Amazônia e diz que eleição é dia mais importante para a sobrevivência do planeta. Isso daqui parece verdade? A Amazônia do Brasil tá pegando fogo todo dia, pessoal. Todo dia tá pegando fogo. Ou será que isso aqui é mais uma narrativa? Cara, tá todo mundo contra Bolsonaro. Só tem a tia do Zap do lado dele. Isso é não comum. Nature diz em editorial que reeleição de Bolsonaro seria ameaça à ciência. Todo dia uma narrativa do consórcio. Todo dia. Neste final, né, nessa reta final, só peço a vocês o de sempre. Tragam votos para o Jair. Convertam mais um voto. Converta mais um voto. Ainda é tempo de Paulo. Então, gente, não percam o foco. Não se deixem levar. Cara, ao longo dessa semana, literalmente, acho que todos os dias, a imprensa terminou o dia tocando o carro no país. E muita gente se deixando levar. Não caiam nessa. E com fé em Deus, espero ver vocês amanhã de novo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.